Essa é a ideia do OPM3. Marco, e a gente tem um ciclo de vida, né? Temos um ciclo de vida. Está aqui, ciclo de vida do OPM3, pessoal. Primeira coisa, você precisa apresentar o modelo, né? Então, a gente realmente tem que ter um modelo relacionado à gestão de projetos e a gente precisa apresentar o modelo e a gente tem uma avaliação de alto nível do conhecimento que existe em todo o gerenciamento de projetos, ok? A gente passa para um terceiro passo, que é uma avaliação compreensiva do que é o projeto. Então, a gente realmente compreende o que está sendo avaliado, como que se comporta o modelo aqui. E, às vezes, a gente tem uma suspensão do processo para a gente poder se autoavaliar novamente aqui. Ou seja, a gente tem uma avaliação compreensiva e aí, às vezes, a gente precisa voltar para uma avaliação de alto nível para a gente entender melhor as macrodefinições que existem no processo. E depois de a gente avaliar, a gente tem que traçar alguns planos de melhorias. A gente lembra que a gente vai estar sempre avaliando e melhorando os processos. o objetivo é crescer. Isso mesmo. Implementar as melhorias e depois repetir o processo. Ok? Então, a gente realmente cai num ciclo de avaliação bem interessante, que às vezes a gente precisa suspender o processo para ver se está tudo ok e assim por diante. Bom, depois desse ciclo de vida, a gente tem algo mais interessante aí, não é isso, Marcos? Isso mesmo, Fred. São os elementos básicos do OPM3. Por exemplo, são 3. O conhecimento. Conhecimento nada mais, nada menos do que o PMBOK. Justamente. É o conhecimento necessário para conseguir aplicar o OPM3 a gente já dentro da organização. Já tem tudo definido lá no PMBOK de como o processo deve funcionar de forma correta. Depois do conhecimento. Segundo, a avaliação, que aqui é aquela parte que nós estávamos falando, que chega um momento que você tem que avaliar para saber o que está acontecendo. Isso mesmo. Na avaliação, pode ser aplicado questionário com as pessoas para medir até o conhecimento que elas têm do processo, do que elas estão fazendo. A gente pode implantar auditorias internas e externas para avaliar os processos, para ver se eles estão ocorrendo de forma correta. E depois da avaliação, a gente tem as melhorias. Pessoal, nada adianta a gente avaliar se a gente não traçar um plano de melhorias, correto? Então, a gente tem o corpo de conhecimento definido, a gente tem a avaliação de como que é feita essa avaliação, a gente precisa definir institucionalmente como que é feita essa avaliação, se vai ser feito por órgãos externos, se vai ser feita por consultores externos e assim por diante. E aí a gente tem que traçar planos de melhorias para aqueles processos que foram avaliados. Então, vamos lá ver esses fatores de verificação? Vamos lá. O primeiro, metodologias e procedimentos em gerenciamento de processos. Pessoal, a gente precisa verificar se na empresa está definido realmente uma metodologia, um procedimento para se gerenciar projetos. No nosso slide, a gente tem o próximo o próximo fator de verificação, que é o gerenciamento de recursos humanos. Pessoal, vocês lembram que esse gerenciamento de recursos humanos é até uma área de conhecimento do PMBOK. Será que a gente está gerenciando os recursos necessários? E aí, quando a gente fala dos recursos humanos necessários, não são só os recursos humanos que executam o projeto, não. Será que nossa equipe de gerenciamento de projetos está capacitada para gerenciar projetos na metodologia definida? Outros pontos aí. Apoio organizacional para projetos. Aqui, esse modelo fornece técnicas, metodologias, suporte, checklist, tudo para apoiar a organização para o gerenciamento de projetos. Isso mesmo. Mas não adianta nada, Marco, a gente ter gerenciamento de projetos definido, por exemplo, na nossa área, na área de TI. Você tem modelo de gerenciamento, você gerencia projetos ali, se não houver um apoio organizacional para isso. O próximo fator de verificação que a gente pode observar é o alinhamento de projetos com a estratégia da organização. Isso mesmo. Aqui, pessoal, a gente já citou várias vezes, as pessoas, as organizações hoje em dia estão fazendo tudo orientado a projeto. É projeto para desenvolver tudo dentro da própria organização. Se os projetos em si não estiverem alinhados com que o objetivo, a meta, a missão da instituição, a visão que ela tem, não adianta nada, porque é necessário que os projetos estejam alinhados com o que a organização pensa. Por último, aí a gente tem o aprendizado organizacional. Pessoal, o aprendizado organizacional é simplesmente você conseguir aprender com os erros e acertos passados na questão de gerenciamento de projetos. Vamos lá para o
segundo modelo da teleaula de hoje, PMMM. Isso mesmo, que é o modelo de maturidade em gerenciamento de projetos, que foi um autor que desenvolveu e que às vezes é muito citado em gerência de projetos. Então vamos dizer assim, esse modelo é meio que um modelo meio que por fora de todas as metodologias, né? Ele desenvolveu a sua própria metodologia e ele tem um ciclo de vida muito interessante. Vamos ver esse ciclo de vida aí no nosso slide. Bom, esse ciclo de vida aqui, pessoal, ele tem 5 passos muito bem definidos. Bom, o primeiro passo é você ter uma linguagem comum em gerenciamento de projetos, ok? Você falar a mesma língua quando você vai desenvolver projetos, ou seja, as pessoas já conhecem o que vai ser desenvolvido e como que vai ser desenvolvido. Quando você passa para um nível maior de maturidade, você tem processos comuns, ou seja, você consegue dirigir atividades de forma que a empresa realmente repita essas atividades. No terceiro nível, a gente tem uma metodologia singular, ou seja, a partir dos processos comuns, a gente pode definir uma metodologia específica para gerenciamento de projetos dentro da organização. Aqui entra a adaptação, não é, Fred? Isso mesmo. E aí a gente pode adaptar uma metodologia que já tem no mercado para a gente utilizar dentro da organização. Além de adaptar uma metodologia, a gente pode criar também a nossa. Já que a gente tem uma linguagem comum, organizacional, a gente tem processos comuns organizacionais, a gente também pode definir metodologias singulares. E aí entra algo muito interessante aqui, que é o benchmarking. Quando a gente está no nível de benchmarking, é que a gente consegue realmente utilizar números do gerenciamento de projetos que a gente desenvolveu com os números das outras organizações. Ou seja, você consegue comparar a tua otimização no gerenciamento de projetos com a otimização de outras empresas que utilizam gerenciamento de projetos para desenvolver os produtos e os serviços dela. Então, esse benchmark aqui é algo específico dessa metodologia e que a torna singular. Ou seja, você tem um nível aí onde você consegue comparar a tua empresa, o teu gerenciamento de projetos, com as outras organizações, pode ser do seu ramo ou de outros ramos, para verificar se a tua empresa realmente está atingindo o nível de maturidade legal. E o quinto, e aí isso repete-se em vários modelos, é a melhoria contínua, ou seja, você consegue avaliar os teus processos de forma a que você consiga melhorar ele continuamente. Modelo de maturidade em gerenciamento de projetos desenvolvido por um brasileiro. O que é interessante desse modelo aqui? Ele tem algumas características interessantes. Conhecimento de gerenciamento. Uso prático da metodologia. Esse aqui é um ponto-chave dele, o uso prático da metodologia. E a informação. Isso mesmo. O que a gente fala de cada um deles? Esses três aí, por exemplo, o conhecimento em gerenciamento. A gente realmente, nós da área de tecnologia, às vezes a gente não dá muita atenção de como fazer a gestão de tudo de todos os ativos de TI, dos recursos humanos relacionados à TI. E um fator aqui desse modelo brasileiro chamado MMGP é justamente o conhecimento de gerenciamento, ou seja, você conhecer como que você gerencia um determinado departamento, você conhecer como gerencia um determinado projeto. Outra coisa é o uso prático de uma metodologia, né? Ou seja, você vai utilizar na prática a metodologia, não só na teoria. Você não tem as metodologias definidas apenas no papel ali, as pessoas utilizam essa metodologia. Outro ponto importante, outra dimensão importante que ele fala, é a informatização. Será que a gente está utilizando ferramentas da área de TI para a gente gerenciar os nossos projetos? A gente sabe que a área de TI é uma área que realmente ajuda toda a organização a chegar em determinado nível de maturidade. Por quê? Porque ela consegue agilizar os processos. É lógico que a gente tem que ter pessoas capazes de utilizar essa ferramenta para que os processos realmente tornem-se ágeis. Senão você vai acabar atrapalhando os processos. Então, essa questão da informatização, de você utilizar uma técnica de TI para gerenciar o teu projeto, para você realmente desenvolver as atividades do teu projeto e capacitar as pessoas para desenvolver essas atividades, é algo bastante importante e se torna uma dimensão do MMGP, né, que é o modelo de maturidade de gerenciamento de projetos desenvolvido por um brasileiro, que é